Não é segredo que a história se repete. Em si, quando se trata do estoque, no mercado os investidores farão o que for preciso. Ginástica mental que eles precisam fazer para convencer eles mesmos que desta vez é diferente. Na verdade, investidor lendário Sir John Templeton, que teve uma média de 15% crescimento anual durante 38 anos, denominou aquelas as 4 palavras mais caras do língua inglesa. E ele está certo, porque nada esvazia uma conta de corretagem mais rápido do que otimismo cego disfarçado de gênio das finanças. O que nos leva a Jesse Livermore. Jesse Livermore, que é considerado um pioneiro da especulação e da negociação nos mercados, era a base para o personagem principal em livro best-seller, Reminiscências de um Operador de Ações, e é mais conhecido por fazer fortuna com apostas contra o mercado durante acidentes. Certa vez disse: "Há nada de novo em Wall Street. Não pode haver, porque a especulação é tão antiga quanto as colinas." Aconteça o que acontecer no estoque mercado atual, já passou por isso antes, e isso vai acontecer de novo. E há um estoque mercado bolha da qual ninguém fala mais. É uma bolha que parece perturbadoramente semelhante ao atual estado do mercado. Eu não estou falando sobre a bolha das empresas.com do início dos anos 2000, ou a crise financeira de 2008. Eu estou falando sobre uma bolha que você provavelmente nunca ouviu falar. Era uma bolha que, quando estourou, o estrago foi feio. O mercado despencou 50%. Muitos dos mercados mundiais maiores perderam de 60% a 80% de seu valor. A inflação subiu de 3% para 11%, e o mercado não se recuperou totalmente por 8 anos. Estou falando do Nifty 50 bolha do início dos anos 1970. A história começa no final da década de 1960. Os Estados Unidos acabaram de passar por um período de 20 anos de euforia econômica após a Segunda Guerra Mundial. As fábricas estavam em plena vaporização, os subúrbios estavam surgindo do nada como acne em um adolescente. E os americanos pensavam que o país era invencível, porque no final dos anos 60 as pessoas tinham dinheiro, elas tinham confiança, e, mais importante, elas tinham um otimismo cego. E por que não teriam? Os Estados Unidos acabaram de derrotar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, deixou um homem na Lua, supostamente, e a maioria mais importante inventou a gravura de esboço. A vida era boa, e no meio de todo esse otimismo estava o estoque mercado. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até 1970, os Estados Unidos declararam ganhos de mais de 350%. Essa alta sem precedentes levou a uma nova estratégia em investir, tornando-se popular. Era conhecido como investir em uma decisão de ações. O conceito era simples: investir em empresas tão poderosas e tão dominantes que você só tinha uma decisão a tomar quando se tratava de investir nelas: comprar essas ações. Ficou conhecido como Nifty 50. O Nifty 50 não era composto por ações de baixo valor ou empresas de tecnologia emergentes, mas era composto por empresas de primeira linha que geravam fluxos de caixa estáveis. Eram empresas como Coca-Cola, American Express, McDonald's e várias outras marcas conhecidas. Os investidores viram isso em empresas à prova de balas. E, por causa disso, a ideia de vender qualquer uma dessas ações era considerada uma loucura. A questão sobre investimentos é a seguinte: se algo parece óbvio, um investimento sem risco de perda é quase sempre uma bomba financeira com o pino já foi puxado. E foi exatamente o caso aqui. No início da década de 1970, as ações do Nifty 50 não eram apenas caras, tinham preços como se a gravidade não afetasse Wall Street. A relação PE média para o total, mercado na época, era modesta, de 15. Respeitável, normal, o tipo de número que você poderia levar para casa e apresentar para os seus pais. Mas a mentalidade de nunca vender em torno do Nifty 50 transformou suas avaliações em números que você só vê em contos de fadas. A Coca-Cola estava sendo negociada a 46 vezes seus lucros.
Xerox, 49 vezes os lucros. Lucro do McDonald's, 86 vezes. Lucro da Polaroid, 90 vezes. E a lista simplesmente continua. Em média, o Nifty 50, as ações estavam sendo negociadas a um impressionante 42 vezes os lucros. E não para por aí. No pico, os 5 primeiros do Nifty 50, ações representavam cerca de 1/4 do todo o mercado. E, coletivamente, o grupo Nifty 50 representava aproximadamente 45% do mercado de ações total dos Estados Unidos. Então vieram os anos de 1973 e 1974. O efeito dominó caíram um a um e a realidade chegou e deu um tapa na cara de todo mundo. Os preços do petróleo quadruplicaram, a inflação disparou para mais de 11%, o desemprego dobrou de 4,5% para 9%. E o presidente Nixon efetivamente pôs fim ao padrão ouro para bom. Isso levou ao mercado de ações caindo 50% entre 1973 e 1974, que marcou o pior mercado sem cobertura desde a Grande Depressão. E quando a economia entrou em colapso, ações sobrevalorizadas não apenas corrigem, elas são obliteradas. No Nifty 50, Coca-Cola ações caíram mais de 60%, ações do McDonald's caíram mais de 70%. E o pior de tudo, ações da Polaroid despencaram mais de 90%. As chamadas ações de decisão transformaram em um grande obituário financeiro. E aqui está o verdadeiro golpe baixo. O estrago não foi rápido. Isso não foi uma linda recuperação em forma de V, como vimos após a pandemia. O mercado levou 8 anos, até 1981, para rastejar de volta ao mesmo nível em que estava antes da bolha estourar. Essa era a realidade do colapso do Nifty 50. Investidores que pensaram que estavam comprando ações de crescimento eterno acabaram presos no purgatório financeiro durante a maior parte de uma década. Agora, se você estiver olhando para o estado atual do mercado e obtendo uma ligeira sensação de déjà vu, saiba que não está sozinho. Na verdade, como Mark Twain disse uma vez, a história não se repete, mas rima. E embora não idênticas, os de hoje o mercado de ações rima inegavelmente com a uma em 1972. E em 1972, o índice Nifty 50 representou quase 45% do total mercado de ações dos Estados Unidos, significando que a cada dólar investido em um fundo de índice de mercado, os investidores estavam fazendo uma aposta que essas 50 empresas incríveis iriam de alguma forma se transformar nesses preços absurdos etiquetados. E se você avançar para os dias atuais, o filme tem o mesmo enredo, só com efeitos especiais mais brilhantes. As gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, melhor conhecidos como os 7 Magníficos, agora formam cerca de 36% de todo o S&P 500. Isso mesmo, 7 empresas: Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Tesla e Nvidia, carregam o peso de todo o mercado. Se isso lhe parece estranhamente familiar ao nível de concentração que vimos com as empresas do Nifty 50, é porque é verdade. Sim, os 7 magníficos empresas são inovadoras e sim, elas dominam seus setores. Mas também a Xerox, também a Polaroid e também os produtos Avon em 1972. Os 7 magníficos tornaram-se o eco moderno daqueles uma decisão que dominavam a época de 1972. No que diz respeito ao Mag 7, os investidores estão agindo como se só houvesse uma decisão a ser tomada, quando se trata de investir neles. Então, e quanto às avaliações dessas tecnologias modernas, gigantes? Certamente seus preços são justos, certo? Bem, de jeito nenhum. Digamos que eles também têm preços que a gravidade não afetam. Google e Meta negociam a 28 vezes os lucros, Amazon 35 vezes os lucros, Apple, 37 vezes os lucros, ações da Microsoft negociam a 38 vezes os lucros, Nvidia, 50 vezes os lucros e Tesla, 247 vezes os lucros. São empresas sólidas? Certamente. Elas são realmente caras, desformadas e distorcidas, como se fossem à prova de balas? Também sim.
E, assim como em 1972, os investidores estão dizendo a si mesmos a mesma história para dormir. Essas empresas são intocáveis e crescerão para sempre. Tudo o que estamos perdendo são alguns efeitos dominó macroeconômicos que vão começar, e estamos exatamente onde estávamos. Warren Buffett resumiu tudo melhor. O que aprendemos com a história é que as pessoas não aprendem com a história. E aqui estamos novamente, encarando um mercado abarrotado, fingindo que as avaliações não importam, e sussurrando as 4 palavras mais caras do língua inglesa. Desta vez, é diferente.